Literati Kids. Uma pequena história de duendes. Vera Salbego. Era uma vez uma pacata cidadezinha no meio das montanhas. Seus moradores eram pessoas simples que viviam felizes, em paz e harmonia com a natureza. Nessa pequena cidade, havia muitos lugares onde as crianças brincavam livres. Seus habitantes viviam do que plantavam e dos animais que criavam. Próximo dali, existia uma fazendinha com uma pequena floresta e uma cachoeira. Naquele lugar, vivia sozinho o tio Francisco. Sempre bem-humorado, ele era amado e admirado pelas crianças e pelos adultos daquela região, que o tratavam como se fosse da família. Tio Francisco era um grande contador de histórias. Gostava de contar histórias do boitatá e da mula sem cabeça, do curupira e da iara. Mas havia outras histórias que ele não contava para ninguém. Essas ele guardava escondidas na memória. Certo dia, chegou na fazendinha do tio Francisco uma turma da escola da cidade, com a professora de ciências. Os alunos estavam ansiosos para conhecer a cachoeira e observar toda a vida que existia ali. Tio Francisco recebeu a todos com grande alegria. Junto dele, a turma e a professora caminhavam por entre as árvores, enquanto ouviam sobre a fauna e a flora daquela região. Ao entrarem naquele pequeno paraíso da natureza, os alunos sentiram o cheiro da mata. Observaram o colorido das flores, a beleza das árvores e dos animais. Encantados como estavam, não perceberam que Pedro, o mais novo da turma, havia se separado deles. Ao se darem conta, começaram a chamar: Pedro! Pedro! Mas não havia resposta. E ninguém via nem sombra do menino. No meio da confusão que se formou, tio Francisco e a professora se separaram para procurar por Pedro. Com o tempo passando e a turma já sem esperanças, Bela, a mais curiosa deles, se afastou do grupo e ao procurar atrás de uma árvore, deu um pequeno grito. As crianças correram até ela e naquele alvoroço, se depararam com seres muito pequenos, que lhes pareciam de outro mundo. Junto atrás, estavam Pedro e tio Francisco, que falou: Meus pequenos amigos acharam Pedro e estavam trazendo ele de volta, quando os encontrei. Todos ficaram boquiabertos diante daquelas pequenas e risonhas criaturas com suas roupas muito coloridas. As crianças correram em direção aos duendes e os abraçaram, demonstrando sua gratidão por terem encontrado Pedro. Nesse momento, as crianças perceberam que havia amizade e confiança entre eles. Apreensivo, tio Francisco disse: Crianças, vocês não podem comentar sobre nossos amiguinhos para outras pessoas. Eles precisam de paz e harmonia para viver. E continuou: Esses pequenos seres cuidam dos animais da floresta, espalham sementes que com o tempo germinam e se tornam grandes árvores, que dão sombra, alimento e moradia para todos que vivem aqui. Eles precisam ficar protegidos e aqui é o lugar certo, concordou a professora, ainda encantada com tudo. Observando as crianças enquanto se despediam, os duendes sabiam que, além de tio Francisco, agora podiam contar com novos amigos. Literati Kids.